Então, tá com um probleminha por causa da memória do aparelho. Sempre que eu gravo o vídeo, eu coloco ele no YouTube, né? Jogo na internet para limpar a memória, para também não acumular. Então acontece. Então, voltando lá, quando você tiver uma dúvida, pergunte para o papai, para a mamãe. Se ele não souber, tenha paciência. Espera que ele vai pesquisar e vai te ajudar. Ele vai explicar do jeito que você entende, o jeito que é melhor para você entender, tá bom? Então, para a gente voltar naquele mistério da Eucaristia, vamos ver a leitura na Bíblia em que Jesus institui a Eucaristia como alimento e como pão vivo e o próprio corpo. Pelo Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículo 16 seguintes. Tá bom? Procurando na sua Bíblia, pausa o vídeo. Agora. Não. Escareta toda. Vamos lá. Então, do jeito que eu ensinei vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhes um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: É um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele é escrito, mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem for traído, melhor seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe. E todos dele beberam, e disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei do novo no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse exato momento, Jesus institui a Eucaristia e a partir daquele momento ele fala para os discípulos: Fazei isso em memória de mim. Por quê? Ele pede para que se repita. Antigamente, Eucaristia era celebrada muito pouco. Hoje, muitos irmãos evangélicos celebram apenas uma vez no ano a Santa Ceia, porque eles acham que só foi naquela data. Eles interpretaram dessa forma a Bíblia, uma forma errada, e muitas comunidades até nem fazem isso. A Eucaristia começa ali. Jesus se entrega por livre e espontânea vontade por uma cruz, disposto a morrer por nós para nos resgatar do nosso pecado. Nosso pecado que a gente fez, que faz e que ainda vai fazer. Gente, eu vou pecar pra caramba ainda. E vou me arrepender muito, vou pedir muito perdão para Deus, vou pedir muita graça para não pecar mais. Porque eu sou ser humano, estou sujeito a falhas e eu luto contra o pecado. Eu não posso me inclinar, aceitar a vida e falar: não, é assim mesmo. Não, vou lutar para ser uma pessoa melhor cada dia. E quando Jesus institui, ele fala: esse é o meu corpo, ele está querendo chegar numa dimensão ainda maior. O maná, quem comeu o maná, morreu. Porque o maná era saboroso, mas o maná era algo morto. Hoje, para você comer algo, outra espécie precisa morrer. Uma vaca precisa morrer para você comer um bife. Uma galinha precisa botar um ovo infértil para você comer um ovinho frito, um omelete, umas frutas. Cereais precisam ser arrancados da árvore e morta pelo seu organismo para digerir vitaminas. Então, eles comeram o maná que veio do céu, mas não
o maná verdadeiro, que seria Jesus. Jesus, ele é o pão que desceu do céu e é o pão vivo, aquele que você, se você se servir dele, você viverá eternamente. A Eucaristia de vocês vai chegar em breve, e agora, com essa pandemia atrasando isso daí, a nossa catequese pessoal, presencial, então vai nos aproximar um pouco mais da Eucaristia. Você não está podendo ir lá fisicamente, mas espiritualmente eu sei que você está participando. Bom, outros milagres eucarísticos foram acontecendo durante a história. Mas não só milagres eucarísticos. Tem o caso também de sangue de São Genaro, no qual um mártir da Igreja Católica, o que é um mártir? Uma pessoa que morreu por Jesus. E ele é considerado santo por morrer por Jesus, proclamando o Evangelho. E durante a sua morte, uma moça que estava lá colheu um sangue dele em 2 ampolas e ela guardou. Só que ela percebeu que aquele sangue se tornava líquido algumas épocas do ano e percebeu que coincidia com a data do aniversário da morte dele. E a igreja pegou, ela entregou para a igreja e durante 2 vezes por ano, ou até vez mais, no aniversário de batismo, data importante, e no aniversário de morte, data importante também, aquele sangue se tornava líquido, crescia em volume ou até diminuía, dependendo da situação. Teve um caso recente, quando o Papa Francisco foi abençoar o povo com aquela ampola, vocês podem procurar na internet, Milagre de São Januário, ou Sangue de São Genaro, vocês vão achar, e o Papa pegando aquela ampola de sangue petrificado, e ele se tornando líquido. Também acontece durante a Sexta-feira Santa, ou a Semana Santa, Páscoa, Nascimento, tal, a celebração ou Nascimento ou Morte e Ressurreição de Cristo, o sangue da coroa de Cristo, no qual fica guardado no Vaticano, se torna líquido, o sangue que ficou grudado nos espinhos. Esses milagres são comuns não para deixar a gente com medo, mas pelo contrário, para nos aproximar mais de Deus e mostrar que Jesus realmente está ali. Já teve casos de pessoas falar assim, realmente Jesus está ali? E naquele momento, um padre teve essa dúvida durante o altar e o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia começou a se tornar sangue. E ele, sem graça daquilo, rezou a comunidade e falou, rendei graças a Deus, glória a Deus nas alturas. Esse padre aqui, esse humano, está com vergonha porque duvidou da presença física de Nosso Senhor e ele se fez presente aqui. Mostrou para a comunidade e adoraram o Santíssimo Sacramento de Jesus. Lembrando também que a Igreja Católica ela é a única que adora Jesus Eucarístico, porque ele é presença real. Se vocês repararem, minha camiseta, primeira Eucaristia. Também coloquei hoje para pensar na Eucaristia. E a Igreja Católica, a primeira quinta do mês, ela faz a adoração e a bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus nos abençoa pelo sacramento. Então, a catequese de hoje foi praticamente isso, lembrando sobre os milagres da Eucaristia. Vamos falar sobre a lição de casa. Quem fez a lição de casa, contando uma história, um título de Nossa Senhora, no qual se identificou, ou um título curioso que talvez pessoas não conheçam. Bom, hoje eu vou contar uma historinha para vocês de um santinho, meu santinho de devoção. Vocês podem contar a história do santinho de vocês. São Lucas. Bom, São Lucas era um apóstolo que não conheceu Jesus. Ele era um grego, ou seja,
Ele era daquelas pessoas que acreditavam em deuses. Quando ele ficou sabendo de Jesus, talvez foi através dos seus pacientes que eram curados, porque São Lucas era médico. Ele estudou na escola de Alexandria, antiga escola queimada, e ele era médico. E teve diversos relatos, no qual o começo do evangelho dele, ele já vai falando assim: ó Teófilo, investiguei os casos. Significa que ele foi minuciosamente investigar os paradeiros para ver se era verdadeiro ou não. Quem que é Teófilo? Teófilo, alguns tradutores falam que é um amigo de Deus. Ele escreve para a gente: ó amigo de Deus, ou seja, nós somos amigos de Deus. Estou te escrevendo esses fatos para contar a vida de Jesus, o Cristo. E ele começa contando a história de Jesus. Ele é o único evangelista que vai contar a origem. Quando o anjo visita Maria, as palavras de Maria, é o único que proclama a Magnífica. Ou seja, ele conversou diretamente com Maria. Gente, isso é uma bênção que não é para qualquer um. Ele conversa com Maria e ele se apaixona por aquela história. Porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho da misericórdia. Existem os 4 evangelistas, cada um tem um símbolo diferente. Evangelista Mateus, das bem-aventuranças. Evangelista Marcos, quem é Jesus? Que é respondido na cruz com o centurião falando: este homem realmente é o Filho de Deus. Evangelista João, no qual a gente vai começar a trabalhar mais para frente, porque ele é o evangelista de sinais, de símbolos, de mistérios. E evangelista Lucas, que é o evangelista da misericórdia. Cada evangelista também tem um símbolo, um animal, que no Antigo Testamento o profeta viu esses animais, ou seja, uma águia, um touro, a águia, o touro, um anjo e o outro eu não me lembro de cor, mas eu vou lembrar. E o leão. São Mateus é a águia, aquele que tem a visão. São Marcos é o leão que ruge. São João é aquele que tem a aparência de anjo. E São Lucas é o touro, forte. Então esses são os símbolos também dos evangelistas. E continuando a história de Lucas, ele vai investigando os fatos e vai colocando desde o nascimento até o final a ressurreição e a assunção de nosso Senhor. Não contente, ele resolveu seguir os discípulos. E ele começa Atos dos Apóstolos. Quando ele começa a escrever no Atos, ele já fala assim: olha, depois desses fatos, agora estou acompanhando tal. E ele é um dos discípulos que acompanha até o final. Quando Paulo está na prisão prestes a morrer, ele escreve uma carta dizendo que todos o abandonaram, exceto Lucas, ó bom médico. Lucas também é pintor. E ele foi o pioneiro para as imagens. Nossos irmãos evangélicos talvez não saibam que o evangelista Lucas foi o primeiro que pintou Maria. E eu vou colocar no final desse vídeo as fotos dos quadros que ele pintou, que hoje muitos fazem parte da nossa cultura e que vocês também não sabiam. Amém? Então vamos fazer nossa oração final, pedindo para Deus nos abençoar, nos livrar desse mal que é o coronavírus e para que a gente possa voltar logo. Eu ouvi falar que a igreja, lanchonetes e casa de shows, não são comparadas a igreja com uma casa de show. Vão ser os últimos a serem liberados por causa do público ficar fechado num ambiente e a grande quantidade de massa. Então a catequese pode ser que demore muito mesmo para voltar. Enquanto isso a gente vai se vendo aqui pela internet e aquele puxãozinho de orelha, estou esperando vocês naquele vídeo, vocês contando
a história de Maria, um título misterioso no qual outras crianças não saibam. Amém? Então vamos pedir para Deus, ó Pai amado, nos abençoai durante essa semana, para que seja fecunda, para que seja produtiva. Abençoai, Senhor, nossos papais e mamães, para que não percam o emprego, para que levem o sustento para a sua casa. Também peço aos desempregados, papais desempregados, que, Senhor, abra uma porta para eles, que não deixe faltar nada em sua residência. Para as crianças, que cresçam em sabedoria e graça, como seu próprio Filho. A Senhor, pedimos também a intercessão da Mãezinha Aparecida, padroeira do Brasil, interceda e nos esconda embaixo do seu manto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também para o nosso anjo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estávamos reunidos, sempre estaremos, mesmo à distância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.